Um dos pontos mais importantes, né, na área de manutenção, quando você vai fazer a intervenção na placa, é você fazer a análise de consumo via alimentação primária, né? No caso, eu digo pela alimentação da bateria, né? A famosa malha primária VBAT, né? VBAT, V de voltagem, BAT de bateria. Muitas vezes, né, principalmente para quem está iniciando, né, você terá um pouco de dificuldade, porque você vai ter que ter uma certa habilidade técnica, né, um conhecimento técnico, já uma certa habilidade nas mãos, para poder fazer a ligação aqui, uma conexão direta no conector da bateria. Né? Só para vocês terem ideia, olha aqui como é que eu faço. Para vocês terem ideia, eu tenho essa placa aqui, ok? Vou fazer uma ligação aqui no conector da bateria para me ver, né? Para mim ver o consumo na fonte de bancada. Pessoal, estou falando aqui em relação à análise diagnóstico, né? Eu vou utilizar os equipamentos para mim fazer aqui as aferições necessárias para, para eu chegar num certo diagnóstico. Então, deixa eu ligar aqui a minha fonte. Vou ligar aqui minha fonte. Vai trabalhar com 4.2. 3 amperes. Ok? Liguei aqui a fonte. Fonte ligada. Né? Olha, mas olha como é que eu faço, para vocês terem ideia. Só um pulsinho. Você pode fazer essa, do jeito que eu estou fazendo aqui, mas assista esse vídeo até o final, eu tenho uma dica melhor para você. Ok? Então eu vou precisar do negativo, que é o massa, e vou precisar da malha positiva, que está aqui no conector da bateria, certo? Eu vou pegar qualquer ponto aqui do massa, tem muita gente que pede para soldar um fio negativo, não, você pega logo qualquer parte metálica aqui, ó, qualquer parte metálica e já conecta. Não precisa você estar tá soldando o fio, não. O fio que você precisa soldar, às vezes, é no positivo. Negativo, ok? Então, um desses pontos aqui é o positivo. Então, o que é que eu vou fazer? Estou aqui no conector. Como é que eu posso descobrir qual é o negativo? Aí, você pode descobrir com o multímetro, posso descobrir com a fonte bancada, posso descobrir na análise visual. Isso aí vai depender muito da sua experiência, mas vamos aqui descobrir com o multímetro na escala de BIP. Uma ponta de prova, para vocês verem aqui o que eu estou fazendo, ó. Vamos descobrir aqui com o multímetro. Multímetro na escala de continuidade, uma ponta de prova no massa, certo? Massa com massa bipa. Então, o que bipar aqui no conector vai ser um negativo. Ó, não bipou desse lado e bipou do meu lado esquerdo, certo? Bipou do meu lado esquerdo, então meu lado esquerdo é o positivo. Vamos ver no microscópio agora. Ó. Não bipou. Então esse é o negativo. Então o positivo é esse daqui, ok? Aí para vocês verem o que é que eu faço. Eu vou com a... Eu quero só um diagnóstico rápido, né? Só para me ver o pulso. Eu ligo a fonte, ó. Vamos dar um microscópio. Ó, ligo a fonte aqui. E encosto no positivo. Vou ligar a fonte. Aqui a gente está fazendo uma análise de consumo primário via VBus, né, voltagem da bateria, via tensão da bateria, para saber se o aparelho está com consumo primário, se ele está ligando, se ele não está, se está com alguma fuga, se está com algum curto, se tem algum tipo de alteração na malha primária VBus, ok? Então, primeiramente, encostando, você vê que a fonte está zerada. Então, se tiver um de dentro aqui, do meu lado esquerdo. Ó, não tem consumo primário, ok? Não tem. E aí eu vou dar um toque no power. Ó, dá um toque no power. Então, você tem que trabalhar com 2 toques. O toque rápido e o toque de 3 a 5 segundos, ok? O primeiro toque, você dá só um toquezinho aqui, ele tem que zerar não, oscilar ali abaixo de 100 e zerar rápido, certo? Isso aqui é o famoso pulso de boot, né? E o segundo é você segurar. Você segura 3 segundos,
e ele tem que oscilar, ó. Você vê que ele travou ali em 84, então esse aparelho não está ligando. Ele está com problema. Eu tenho certeza, eu sei que essa placa está com problema, ok? Então você vê ali, ó, ok? Vou pegar agora um aparelho que está funcionando. Vou pegar aqui um aparelho que está funcionando. Vamos aterrar aqui o negativo. Positivo aqui já é o do lado esquerdo. Porque quando eu encosto aqui, ó, no direito, consome a fonte, ó. Então, deu curto. Quando dá curto, negativo com positivo, gera curto, né? Positivo com positivo não gera curto, nem negativo com negativo. E nem negativo. Vamos falando besteira, desculpa. Falando besteira, pessoal. Esquece. Então, ó, negativo com positivo, ó, gerou um curto. Então, o positivo é desse lado. Vou dar um toque no power, ó. Só um toquezinho rápido. Ele tem que zerar, tá vendo, ó? Só um toque, ó. Ele tem que zerar. Zerou. Agora eu vou dar o toque. Eu vou dar o toque de 3 segundos. 1, 2, 3. Você vê que o pulso já é diferente. O pulso ele já sobe bem alto. Quando ele sobe aí acima de 300, 400, 500, o aparelho liga. Eu já senti ele vibrando. Então esse aparelho deu imagem, ó. Certo? Ok? Então o aparelho que liga, o pulso é oscilante para mais. Ok? Ó, só um toquezinho para ver se ele não trava, porque se ele travar e tem um problema, é só um toque, só um toque. Primeiro pulso de boot. Toque rápido, ó. Tem que zerar. Segundo, ele tem que oscilar para mais. 400, 500, 600. Se passar de 500, 600, ele já está ligando. Ele não pode travar. Então, o pulso de boot de inicialização está ok. Mas onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar em outro detalhe. Porque às vezes, para você fazer isso, dá um trabalho. Né? Dá trabalho aqui, né? Você tem que manusear, ligar. E nem todo o aparelho liga somente com positivo e negativo. Não são todos os aparelhos que ligam, não, viu? Só com positivo e negativo. Mas quando você tem uma experiência, só o pulso de boot, já, só esse pulso que eu estou mostrando para vocês, sem você olhar para a tela, você já sabe, você já consegue identificar uma falha. Então o que é que você vai fazer? Você vai precisar de uma bateria velha, certo? E você vai precisar tirar esse flex aqui, ó. Vamos tirar esse flex. Cadê o flex que eu uso aqui do Xiaomi? O que é que a gente precisa? A gente precisa disso aqui, ó. Vocês vão fazer coleção disso aqui, ó. Vocês vão tirar o flex, esse flex da bateria, de bateria velha. Que é como eu vou fazer esse daqui, ó. Você trocou uma bateria? Vá e aproveite esse flex. Porque esse flex aqui, um flex desse serve para ligar vários modelos. Então você vai fazer coleção desses flexes aqui, pelo menos os principais, né? Ó. Você pode cortar como você pode fazer a solda, né? Tirar com ferro de solda, mas nesse caso aqui eu vou cortar porque eu prefiro que ele tenha mais contato, tem essa pecinha de ferro para ter mais contato com o jacaré. Cortei um, quebrei aqui o outro. Ó. É a bateria velha, e tá aqui o flex que eu preciso. Ok? Preciso desse flex aqui, ó. Bateria, você descarta.
Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou conectar esse flex aqui, ó. Vou conectar aqui e vou ligar o jacaré. Mas, logicamente, você tem que respeitar da mesma forma a polaridade. Positivo é o do lado esquerdo. Negativo é o do lado direito. Então, positivo é esse daqui, ó. Positivo é o do lado do flex. Tá bom? Aí você vai pegar uma caneta e vai marcar, ó. Positivo e negativo. Porque aí você vai ligar o jacaré desse lado vermelho e o preto desse lado. Tá bom? Ó, jacaré positivo e o jacaré negativo. Então você vai trabalhar. Isso aqui ajuda bastante. Ó, positivo, positivo, negativo. Você pode fazer isso aqui para iPhone, pode fazer para qualquer modelo. Por exemplo, aqui, ó, se você for ver aqui, no conector no flex, ó, esse é o positivo. Esse aqui é o positivo, ó, né, o positivo. E aqui nessa placa, esse daqui também é um positivo, certo? Se no caso o positivo fosse esse, aí você teria que virar o flex, ó. Teria que virar, colocar ele assim, certo? Você tem que encontrar a posição na placa, a posição do flex relacionado onde é o positivo na placa. Vamos confirmar novamente, deixa eu não ter dúvida. Ó, positivo, negativo. Então nessa placa ele vai dessa forma aqui. Dessa forma. Ó, né, essa placa dessa forma. E aí, ó, você fica livre para mexer na placa do jeito que você quiser. Eu vou dar um pulso aqui do boot. Segurando. Trava em 84. Certo? Que é aquela placa lá que a gente trabalhou nela com defeito. Agora vamos para o outro modelo, que é esse daqui, ó. Esse daqui, o negativo, o positivo já é do outro lado, né? O positivo já é do outro lado. Ó. Desse lado aqui. Ó. E o positivo do flex é desse lado. E o positivo dessa placa é desse lado. Então eu já vou ter que colocar desse lado aqui, ó. Flex desse lado. Ó, agora vai. Ó. Só um toque. E zera. E agora eu vou apertar para valer, ó. O intuito desse vídeo é mostrar para vocês como vocês adaptam esses flex aqui para fazer esse tipo de análise. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.